Olá a todos, mais uma vez aqui presentes na gravação de mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana. Então, trago aqui as saudações fraternais, saudações arcanas para nossos ouvintes em todas as plataformas. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no Facebook e estamos em várias plataformas de podcast. Amazon Music, Spotify e outros. Então, quem desejar saber mais, quem desejar acompanhar os episódios anteriores, por favor, esteja conosco e até, se quiser, tenha a possibilidade de contribuir com o nosso projeto. A possibilidade de que consigamos manter a longevidade, que já é grande. Estamos aí há mais de 6 anos, 7 anos chegando, 8 anos chegando, 9 anos chegando, queremos chegar a 10. Então, por favor, nos ajudem, certo? Então, hoje o tema desse nosso episódio é sobre templarismo. E aí temos a companhia do nosso co-host, nosso companheiro e fundador do Projeto Sabedoria Arcana, Adílio Jorge Bart. Então, passo a ele a palavra para a nossa saudação inicial, para que a gente possa começar a conversar sobre esse tema, que ao mesmo tempo é cercado de muito mistério. Ele hoje é um dos temas mais falados, embora eu possa dizer, sem medo de errar, que muito do que é falado sequer tem origem lá nos tempos de onde a ordem surge. Mas isso é parte do que vamos conversar. Adílio, por favor, faça as honras. Olá, saudações arcanas a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Saudações, Pablo, a todos os nossos ouvintes que estão sempre conosco. Nós temos vários ouvintes aí fiéis nas nossas redes. E na vida particular também, porque na nossa vida particular nossos amigos acabam seguindo a gente. E realmente, como você disse, né, 2 observações aí. O projeto em si, agora em 2026, vai completar 10 anos. O podcast, 8. Então, realmente, como você falou, estamos aí com uma vida já um pouco longeva, né? Já estamos seguindo aí por um tempinho. E fico muito feliz com o retorno que a gente tem. É claro, a gente faz dentro das nossas possibilidades de tempo e ferramental e vamos seguindo, mandando a nossa mensagem. E a outra questão é o tema, né? O templarismo, que é um tema extremamente falado, explorado hoje em dia, cada vez mais, tem sido assim nos últimos 15 anos, principalmente, né? Com filmes, livros e etc., e que é um tema muito caro a mim, a nós, né? Porque, de uma certa maneira, a nossa trajetória pessoal é totalmente ligada, né? Está totalmente ligada a essa tradição que talvez seja a tradição mãe de muitas das tradições que a gente fala hoje e conhece. Então, muitas das organizações, dos temas, se não todos, praticamente surgem ali com a Ordem do Templo e os seus Cavaleiros Templários. Mas vamos conversar um pouquinho hoje a respeito, aí a gente fala um pouquinho mais e com detalhes. Olha só, queria começar então com uma provocação. Uma provocação que é quase um enigma, não é um enigma porque você é alguém que conhece do Dogma muito, de certo modo como insider, né? Tema. Então, Adílio, século IX, 9 cavaleiros, São Bernardo de Claraval. O que você tem a dizer sobre isso? Exato. Então vamos lá. A gente começa com a história, né? A gente vai seguir aqui uma certa questão cronológica. A gente começa quando, lá em 1095, no século XI, a gente tem a proposta da cruzada, né? Por causa de Jerusalém, que já tinha sido tomada pelos seljúcidas e etc. E a primeira cruzada que acontece lá em 1096 vem justamente no sentido de retomar a Terra Santa, que é o centro, né? A Jerusalém, que é o axis mundi, né? O eixo de todas essas tradições, não só religiosas, né? Mas das organizações iniciáticas, em grande parte até hoje, né? As religiões do livro, por exemplo, elas estão totalmente ligadas a Jerusalém, né? Aquela questão do Templo de Salomão e etc. Então, em 1099, a cidade é retomada pelos cruzados. Claro, a gente vai fazer só pinceladas, né, históricas sobre isso. Existem versões um pouco
diferentes. Por exemplo, em relação ao número de cruzadas que aconteceram ao longo da história, não tem um número muito certo, então a gente vai fazer uma pincelada aqui geral, né? E os templários eles vão surgir lá entre 1118 e 1119, com aqueles 9 cavaleiros que são famosos, até que essa relação da Ordem do Tempo com o número 9 começa a se estabelecer, né, nessa época aí, né? E 1119, 9 cavaleiros. Então, Hugues de Payens, ele lidera esse grupo de cavaleiros de nobres, né? O Hugues de Payens, que era um nobre francês da região da Champagne, o que parece, e que propõe fazer algo que, de uma certa maneira, já tinha do lado muçulmano, que é a união do lado militar com o lado sacerdotal, né? Era o cavaleiro com o monge. Isso na cristandade, no sentido de ir para a batalha e etc., não tinha. Não tinha esse furor com que a Ordem do Templo propôs, né? Bom, tem um interregno aí, quando a gente fala entre o início ali, né, 1118 e 1119, dessa ideia desses cavaleiros que pedem para ficar algum tempo ali onde seriam as cavalariças em Jerusalém, a parte de baixo de onde era o Templo de Salomão, onde hoje a gente tem a mesquita de Al-Aqsa, por exemplo. Tem a Elidomo, né, a mesquita do Domo, e tal, Elidomo Dourado, que é um lugar, hoje uma mesquita, né, mas que já foi um local cristão. E nesse tempo, até que em 1129 a Ordem do Templo recebe a sua regra, é oficializada como um prelado papal, ou seja, subordinada apenas ao Papa. Nesses mais ou menos 10 anos aí que se passam, né, entre o seu início e esse momento, né, da regra, a historiografia antiga dizia que eles ficaram, esses 9, eram só 9 cavaleiros, ficaram ali embaixo, né, da onde era o Templo de Salomão, hospedados, rezando. Na verdade, a gente sabe que eles fizeram escavações ali, né? Existem comprovações arqueológicas, até onde a gente saiba, de que eles não só ficaram estabelecidos ali, como eles fizeram várias buscas por relíquias cristãs, que a gente não sabe exatamente quais são, daí essa aura de mistério, essa lenda, né? Será que eles procuravam o Graal? Será que era a Arca da Aliança? A gente tem muitas coisas, né? Mas mesmo o que é importante nesse intervalo de tempo, 2 coisas, uma conhecida e uma outra coisa menos conhecida. A mais conhecida é que lá em 1129 eles têm autorização para usar a capa branca com a cruz vermelha, somente aqui do lado esquerdo, a famosa cruz, que é até hoje, né, muito conhecida em várias tradições, até no futebol, né, e tal. Com a cruz do Vasco, etc. E tal. E com a sua própria regra, e uma questão característica importante, ou duas, uma eu já mencionei, que eles respondiam apenas ao Papa, a outra eles tinham direito a ter seus próprios clérigos, seus próprios oratórios. Então isso dava uma independência política, de regra, de organização muito importante, que diferenciava a Ordem do Templo das outras. A segunda coisa pouco conhecida é que não eram só 9 cavaleiros. Documentos recentemente descobertos, quando eu digo recentemente, não é ontem nem anteontem, eu digo assim, nos últimos anos, né, inclusive em Portugal, na Torre do Tombo e outros lugares, mostram que Portugal já tinha cavaleiros templários em meados da década de 20 desse século XII. Então, quando a gente aprendeu lá atrás, né, naquela historiografia de meados do século XX, ou dos anos 60, 70, e eles eram só 9 e ficaram ali nessa parte de baixo da onde tinha sido o Templo de Salomão, na verdade não era só isso. Tinha essa cúpula, né, com esses nobres, e realmente de onde veio que o Hugo de Payens acabou como o primeiro grão-mestre, porém, Portugal, por exemplo, já se servia dos templários entre 1124, 1125, 1126, contra as invasões que aconteciam em território português, né, que a gente conhece hoje como território português. Então, os templários já foram muito importantes para conter as invasões muçulmanas em Portugal e depois para o estabelecimento, mais na frente,
do que era realmente o país, a nação Portugal, né, portuguesa, que acontece alguns anos depois, né, na final da outra década, dos anos 30 do século XII. Então, com o tempo, a gente tem descoberto que os templários eles eram muito mais ativos e muito mais importantes, não só politicamente para a história da Europa e para a história do mundo, do que parece. Né? E sobre o Bernardo de Claraval, ele foi muito importante, né, quando se estabelece a regra em 1129 e na década seguinte, para dar toda a aura mítica e fazer os famosos discursos de São Bernardo, que ele era um grande orador, né? Dia de São Bernardo, que é o dia 20 de agosto, né, que é comemorado. E o São Bernardo fez realmente dos templários algo praticamente, como eu falei, mítico, né? Daqueles que uniam realmente, faziam a união do céu com a terra. Daí o símbolo que também foi aprovado de um cavalo com 2 cavaleiros em cima, que é o símbolo da ordem, né? O selo da ordem. E um dos 9 fundadores, é importante lembrar, o André de Montbard, ele era tio de São Bernardo. Então, na verdade, estava tudo ali entre amigos, entendeu? Quando a gente tem o surgimento histórico das coisas, né, a gente vê que são personagens importantes, como São Bernardo, acabei de falar, né? Tem um dia próprio na liturgia, né, no panteão cristão, e ele é uma pessoa fundamental não só nos textos, na lembrança de Nossa Senhora, na questão da importância, né, da Mãe de Jesus, por exemplo, dentro de toda a liturgia e do mundo cristão, no estabelecimento dos templários, né, e também na força que ele dava para as cruzadas, e ele é o principal articulador de se transformar a ordem de Claraval, por isso que é Bernardo de Claraval, né, ali, dos cistercienses, de ter transformado a ordem cisterciense numa ordem totalmente nova, reestruturada e poderosa, né, coisa que não era, ao que parece, até onde a gente via na história, nos livros, que ele realmente organizou e fez com que os cistercienses tomassem um novo vulto. Então ele é um personagem também muito importante ali, politicamente, né, quase um padrinho da ordem. Sim, sim. E é um aspecto muito interessante que eu queria ressaltar. Você começou a falar sobre ele e me parece que isso precisa ser bem marcado, que é o fato de que nós tivemos realmente um desenvolvimento não só militar, mas, de certo modo, tecnológico, se podemos chamar assim, né? E podemos, porque tecnologia não necessariamente está associado ao que nós consideramos hoje como ciência, né? Na verdade, a própria raiz do termo tem muito mais a ver com o fato de você desenvolver novas lógicas e matrizes técnicas, né, distintas. Então, novas tecnologias vieram surgindo dentro dos locais, das casas templárias, né, que a gente pode chamar de comendadorias, né, templárias, né, que era onde você tinha essa divisão. Então, por exemplo, até mesmo pelos contatos durante as cruzadas com o Oriente, foram aprendidas tecnologias de navegação, tecnologias de organização militar, tecnologias de saúde pública, né, e outros que estavam acontecendo dentro dos tempos, né? Por exemplo, a ordem dos hospitalários, né, cria o que nós vamos ter hoje, sob uma outra forma, né, que é a ideia do hospital, né, local destinado inicialmente a abrigar os peregrinos que vão até o caminho de Jerusalém, mas que era mais do que uma estância de pouso, era um local em que o sujeito recebia cuidados a partir do que havia de mais avançado da medicina. Lembrando que a Europa, a essa época, boa parte do que tinha de avanço era fazer sangria do sujeito. Qualquer coisa, você bota o sujeito para sangrar. Quer dizer, então, você tinha uma série de avanços que estavam acontecendo e que me parece que trouxeram para a Europa
e diria posteriormente para o mundo, mas isso a gente vai falar daí adiante, uma série de inovações importantes, não só do ponto de vista dessa organização do novo pensamento que estava surgindo ali, mas também do plano concreto, né? Então, por exemplo, só para citar, né, trazer a bússola para as navegações, né, é algo que vem desse contato. Então, eu diria aí, só para finalizar esse parêntese relativamente longo, nós temos aí sim um contexto em que a ordem é mobilizada por conta das cruzadas, mas não necessariamente mobilizada somente com o interesse de chegar e promover a guerra ou promover núcleos de resistência militar, mas também de trazer coisas do Oriente para serviço do desenvolvimento mesmo das pessoas, né? Me parece isso. Sim, é exatamente isso. Hoje se assume, historicamente, que essas organizações todas, né, você mencionou aí os hospitalares, a gente tem a Ordem de São Lázaro, que era voltada muito a tratar dos leprosos, que era uma doença que se proliferava muito na Idade Média, né? A gente tem lá o rei Balduíno, que era um rei leproso desde jovem, né? Quem assistiu aquele filme Cruzada, né, pode ver nuances históricas que são interessantes, né, de serem levantadas. Então, houve um aprendizado muito significativo ali do final do século XI até mais ou menos o século XIV e mesmo no XV, que deu origem às navegações depois, e as famosas grandes navegações, das quais a gente não pode esquecer da Ordem de Cristo em Portugal, que é uma herdeira direta, mais na frente, né, após o fim da Ordem do Tempo, em 1312, né, e com o martírio de Jacques de Molay e outros, em 1314, mas em 1319, Portugal consegue oficializar a mesma coisa, só que com outro nome, era a mesma ordem, com outro nome, aí mudou um pouco do desenho lá da cruz, e virou Ordem de Cristo, né? Então, a Ordem dos Templários, né, a milícia de Cristo, virou Ordem de Cristo, é a mesma coisa, tá? E ela foi herdeira disso tudo que você falou aí. Então, tinha uma parte de saúde, tinha uma parte de navegações, a questão das correntes marítimas, a navegação pelas estrelas, né? Tudo isso que permitiu as grandes descobertas. Inclusive, as grandes descobertas não saíram do nada. Portugal se beneficia disso, porque foi um país que, quando a gente for falar mais lá da frente do fim dos Templários, né, foi um país que não perseguiu os Templários, né, que não fez nada, absolutamente, né? Então, a gente pode dizer que houve uma esperteza muito grande, né, em Portugal, nesse sentido, né, de seu rei, no sentido de preservar a ordem do tempo para fins do Estado, vamos chamar assim, né, do Estado português, da nação portuguesa. Naquela época a gente pode chamar assim de Estado-nação, né, mas pelo menos no sentido inicial desses conceitos. Né? Mas é isso mesmo. Tem uma coisa que é importante falar, pensa-se, até por causa dos filmes, que os Templários, né, e os Cavaleiros, por causa desse negócio que não é parte real, em parte não é, de proteger os peregrinos que saíam da Europa e queriam ir para Jerusalém, né, fazer a peregrinação e tal, a Terra Santa, que era só essa a função, e não era. Essas ordens de cavalaria, em especial os Templários foram pensados para a guerra. Sim, né? Esse objetivo específico. Esse objetivo, isso. Os Lazaritas tinham a questão da cura também, de uma certa ligação com os hospitais, hospitalares, como a gente falou. A Ordem do Santo Sepulcro protegia o Santo Sepulcro, né, que inclusive foi a Ordem do Santo Sepulcro que cedeu o espaço das cavalariças no que era o tempo ali, né, e tal, onde era o tempo de Salomão. Já o carisma da Ordem do Tempo era justamente a proteção e a guerra, era voltada para isso. Isso pode ter a ver com a questão do fim dos Templários, a gente pode falar depois. Né?
Eu acho E essas ordens, só para terminar, essas ordens interagiam entre si e interagiam com os judeus, interagiam com os árabes. Então, eles foram pegando conhecimentos, né, que eram derivados desde a época dos romanos ainda, lá atrás. Mesmo no fim do Império Romano, por exemplo, o tipo de velas que se usava em determinadas embarcações romanas foram adaptadas pelos templários depois para dar maior mobilidade e velocidade aos barcos que eram da frota templária. E essa tecnologia foi depois melhorada pelos portugueses para dar a agilidade que as caravelas tinham em relação a outros barcos espanhóis, por exemplo, e que permitiram, com aquele tipo de tecnologia, inclusive do desenho, de posicionamento das velas em relação ao vento, fazer com que o Portugal chegasse a qualquer lugar do mundo. Sem barcos de madeira, sem motor, sem nada, né? Com uma tecnologia da época. Então, isso tudo é herdeiro disso aí que você falou, sem dúvida. Bom, tem uma coisa que me parece muito significativa, né, para que a gente pense, e a gente está falando nessa, eu não diria nem ramificação, né, eu diria nessa multiplicidade, né, porque, vejamos, a ordem do tempo surge e ela vai se ramificando, né, ao longo da história, né, tendo várias divisões, né, mas permanecendo fiéis diria, um ordenamento central. Então, aí, como já citamos, os lazaritas, né, nós vamos ter os hospitalares, a Ordem de Malta e etc. Ok, mas aí eu quero chegar num ponto de ruptura, né, para a gente até conseguir falar um pouquinho de templarismo e neotemplarismo, né? Então, queria falar um pouco do ponto de ruptura após a Segunda Cruzada e o que acontece com a Ordem do Tempo no seu enfrentamento com o Rei da França, né? Felipe o Belo, né? E resultou, né, no martírio, diria assim, do grão-mestre da Ordem do Tempo, exatamente, e dos seus outros 11, né, que o acompanhavam. E parece que eram 11, então não tenho certeza se eram 11 grãos-mestres, parece que sim. Ele foi queimado com mais 2 oficiais da ordem, sim, né? Mas muitos deles não foram presos quando houve a denúncia. Então, acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso, porque me parece que esse é um divisor de águas, né? É um momento que é um divisor de águas, até porque a ordem ela vem assumir uma nova corporação depois desse duríssimo golpe que recebe quem repor na história. Não? A gente falou ali do início, isso aí é o fim, né? Quando as cruzadas elas perdem um pouco do sentido para os reinos europeus, na virada para o século XIV, lá, né, para 1300, 1301, né, o início dessa época, que é a época lá que o Dante Alighieri está escrevendo a Divina Comédia e faz várias citações fechadas, né, dentro dos seus escritos, que parece que ele foi iniciado também entre os templários. Fica-se uma questão que é a seguinte: os templários tinham muitos admiradores e tinham muitos inimigos. Não só, obviamente, talvez até mais no mundo europeu do que no Oriente, porque eles eram muito respeitados no Oriente, mas nas últimas décadas da sua história não tinham conseguido sustentar Jerusalém. A Jerusalém já tinha caído, outros lugares também. Não foi uma organização que conseguiu manter toda a integridade do imperialismo cristão, né, que tinha essa visão do Oriente. Sim. E começou-se a se questionar, no início do século XIV, qual seria a real função de se manter os templários. Os inimigos começaram a levantar isso. Porque o carisma original, como eu falei antes, era a defesa da fé cristã, que com a perda do Oriente e dos territórios mais importantes, caiu-se numa depressão, né? E agora, o que nós vamos fazer? Né? Então, nesse vácuo de sentimento, né, de poder ali em relação às cruzadas, ao pensamento de expansão
cristã e de contenção da expansão árabe naquela região do Oriente. Então, começou-se a questionar, e era uma ordem extremamente rica, a mais rica de todas as ordens que a gente já reuniu na história, o que parece. Né? E até fazer um comentário dentro disso, é muito importante, né, a gente lembrar que essa riqueza ela vem também com a introdução de uma nova tecnologia financeira, em que os sujeitos deixavam sob a guarda das comendadorias templárias um certo montante de riquezas, e aí, com uma carta assinada por aquele comendador, ele poderia, entre aspas, sacar esses recursos em outro local da Europa. Eis aí a invenção do cheque, eis aí a invenção da letra de câmbio. Por isso, letra de câmbio, né? Nós temos ali a troca. Imaginemos o como isso foi inovador e como isso gerou riqueza, né, para a ordem do tempo. Né? Bem lembrado. Isso aí é algo que logo no início eles implantaram. Eles cobravam uma taxa, o que aumentava, né, a riqueza. E sem contar que a riqueza vem também das inúmeras doações de terras, castelos, dinheiro que os nobres davam para entrar, e as viúvas também. Porque é importante falar, fazendo um parênteses dentro do outro aqui, a Ordem do Templo também tinha mulheres, não eram só homens. Existem documentos que mostram, né, que existiam as monjas, né, templárias, obviamente elas ficavam em lugares separados, né, dos cavaleiros, que não eram só cavaleiros, templários estavam associados à ordem, né, então do ferreiro ao cozinheiro, ao escudeiro, né, todos eram templários, né, ou ligados à ordem do templo. Então existiam mulheres também que rezavam, e eram muitas viúvas, e elas entravam e faziam o donativo. Isso enriqueceu a ordem, que aí não há uma certeza de quantos por cento da Europa, no final da história da ordem, que é onde a gente estava falando, né, a gente parou, o percentual da Europa e era da qual a Ordem do Tempo tinha como dono, ou seja, talvez 15, 10 ou mais por cento, né, das terras europeias já pertencia à Ordem do Tempo no final da sua história. É muita coisa. É muito dinheiro, eram muitas fazendas, era uma produção muito grande. Tinham de minas, de extração de minérios, a fazendas de plantações, de alimentos, etc., a castelos, moinhos, a administração de espólio de guerra, tudo, né? Vilarejos. Então, era muita coisa realmente. Imaginemos o quanto isso incomodava, né, os nobres locais, etc. Era o que eu ia falar. Então, no final, o rei Filipe o Belo, né, o Filipe IV da França, primeiro que ele tentou entrar na Ordem do Templo e botaram bola preta nele. Ele foi negado. Ou seja, a autoridade e até mesmo uma certa soberba da Ordem, né, que também, de uma certa maneira, né, fazia parte, né, dos inimigos que falavam, era tanta. Não, nós somos uma prelazia papal, prestamos obediência direta ao Papa, nós podemos votar se queremos um rei ou não. Né? E eles negaram a entrada do Filipe, do rei da França. Compraram uma briga. E aí compraram uma briga, realmente, porque o rei da França também estava meio falido, existia um problema econômico grave na França nesse início do século XIV, inflação e etc. E ele devia muito dinheiro à tesouraria, à riquíssima tesouraria da sede da Ordem do Templo em Paris, e supõe-se que isso tudo somado, né, fora as intrigas, foram levar ao fim da Ordem do Templo, quando no dia 13 de outubro, que era uma sexta-feira 13, daí a fama da sexta-feira 13, 13 de outubro de 1307... Comentar isso, porque nós poucas vezes, né, tem curiosidade sobre esse tempo, né? Tem muitas curiosidades e sobrevivem ainda hoje, apesar de tanto tempo ter se passado, né? Tantos séculos, mas como essa questão da sexta-feira 13, porque o rei da França, no dia 13 de setembro de 1307, exatamente 30 dias antes, tinha mandado uma carta selada para vários governantes, aliados da Europa, etc., mandando prender, no dia 13 de outubro, de maneira secreta, os templários para julgamento, que eles seriam acusados de várias coisas, né, como sedição, as mais variadas heresias, né, não cumprimento de seus juramentos, e etc.
Bom, aí no dia 13 de outubro, boa parte desses templários já tinham sumido. É óbvio que a informação vazou, porque como uma ordem militar, eles tinham muitos espiões, era uma ordem, né, de inteligência também, né, e então eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. O Jacques de Molay se negou a fugir. Ele achava, primeiro que essas autoridades na França que foram presas com ele, e não foram muitas, foram poucos os cavaleiros que realmente eles encontraram no dia 3 de outubro de 1307, eles não acreditavam que a coisa ia chegar ao ponto que chegou, né? A extinção da ordem, a tortura que aconteceu, depois as fogueiras e tal, né? Então, e por isso também, dentre o fato também de que se supõe que o Jacques de Molay provavelmente pensou que ele não tinha nada a esconder, porque essas acusações eram todas falsas, que ele chegaria com o poder que ele tinha, né, para poder bater de frente. Oi? Falsas e absurdas em muitos casos. Não, todas eram falsas, né? Essa questão mesmo das heresias, cuspir na cruz, de rituais não cristãos, uma parte disso é verdade, né? Não a questão de cuspir na cruz, mas sabe-se que os templários tinham rituais que não eram todos aprovados pela Igreja Católica, porque eles tinham a sua própria iniciação. Vamos pensar o seguinte, é muito elementar a seguinte questão. Eles tinham uma iniciação para receber um noviço no primeiro grau, nas casas templárias, né? Isso não existe dentro da igreja. Isso é um ritual de iniciação da ordem, né? Da investidura de cavaleiro. Então, principalmente o primeiro ritual, que é um ritual conhecido, pelo menos em parte, ele foi publicado já, assim como a regra da ordem foi publicada, isso foi aprovado lá atrás, né? Eles tinham seus próprios, vamos dizer assim, padres, né? Seus próprios religiosos. E isso foi aprovado antes, foi usado contra eles, mas tinha sido aprovado. Mas então, assim, eles foram presos realmente e acabou que a coisa saiu do controle da ordem e perdeu todos os seus bens. A maior parte dos seus bens foram doados à ordem dos hospitalários e algumas outras ordens e reis. Os hospitalários, que eram inimigos, que não se davam bem com os templários, eles tinham várias rixas na França, tá? Sim. E que depois veio a ser a Ordem de Malta, a gente conhece hoje, né? Falando de uma maneira bem simplista. Então, ela permanece viva. Mudou um pouquinho o formato da cruz, né? Porque era uma cruz bifurcada das pontas, né? E ela virou uma cruz vermelha e sem bifurcações. Só um detalhe da heráldica, né? Eles continuaram, exatamente. Eles continuaram ali. Eles usavam a cruz bifurcada branca, né, na época, dos templários vermelha e a dos lazaritas bifurcada verde. Então, essas organizações não sobreviveram à Revolução Francesa. Essas organizações medievais cavaleirescas, praticamente todas não sobreviveram. O Vaticano hoje só reconhece duas ordens sobreviventes, que eles reconhecem como ordens de cavalaria. A Ordem do Santo Sepulcro, que é anterior a essas ordens, a Ordem do Templo e tal, né? E a Ordem de Malta, que tem sede, inclusive, ali em Roma e etc., né? Perto do Vaticano, inclusive, dentro do Vaticano, me parece, e que é talvez a mais poderosa, a mais rica que sobrou. Então, o Vaticano só reconhece duas ordens de cavalaria como remanescentes dessa época. Em 1312, realmente há uma supressão. Aí eu não tenho conhecimento do direito canônico, né, se é uma extinção ou uma supressão da ordem do templo. Existem várias interpretações sobre isso. Sim, o que também, na minha opinião, não impediria o retorno da ordem do templo hoje, como se cogita dentro do Vaticano já há muitos anos. Porque, por exemplo, a ordem jesuíta, na Companhia de Jesus, ela ficou 50 anos aproximadamente fechada. Ela foi extinta na época do Marquês de Pombal e etc., né? E hoje ela tem a força que tem, etc., os seus colégios, suas igrejas e tal. Tivemos um Papa jesuíta recentemente, né? Papa Francisco. Então, eu acho que é possível o retorno da Ordem do Templo a partir do momento que haja um interesse político dentro do Vaticano. O que me parece que é o grande problema, e é o maior impeditivo, são os antigos inimigos que continuam ainda dentro dessas organizações que sobreviveram, né? Continuam contra. E parece que a questão maior é o seguinte: o que fazer com todos os bens que era a ordem mais rica
como vai fazer, se você restituir a ordem do tempo, como é que isso seria restituído? Ou se não seria? Ou se não seria, né? sim. Essa é Então, uma dúvida muito importante. Exatamente. Qual seria o papel realmente, né? Porque se não trata dos hospitais, de cura e etc., né? Hoje a cruzada ela é espiritual, né? É uma cruzada mais intelectual, espiritual, né? Do que necessariamente física, né? De armaduras e etc., no campo de batalha. Então, esse mapeamento de onde a ordem do tempo se colocaria no mapa mundial contemporâneo é uma discussão que é um pouco complexa nesse sentido não só jurídico, né, mas também no sentido prático. Exato. Tem questões administrativas importantes. Muito embora, né, exista, ou pelo menos há uma, eu diria, há uma possibilidade hoje, falando de hoje, pelo menos não dá para tratar desse tempo sem falar de hoje, já a gente vai falar sobre neotemplarismo, que faz parte disso, mas assim, há algo acontecendo hoje. Por exemplo, ainda que em nível simbólico, o atual Papa sinalizou, né, algo nesse sentido quando fez uma cerimônia. Ali era uma encenação, evidentemente, etc., né, quando você tinha cavaleiros entrando pela porta da frente, do Vaticano, isso viralizou na internet. É um vídeo que quem procurar vai ver templários voltando ao Vaticano. Aí vai achar. Aconteceu mesmo. Né? Então, do ponto de vista, vamos dizer, do marketing, o alto clero sinaliza para uma volta. Mas tem todas essas questões aí que foram colocadas. Né? Todas essas questões aí que foram colocadas. Essa organização lá na Itália, já tem até no Brasil, já tem em outros lugares, né? Templários hoje, ela consegue esses espaços em Assis, em Roma, em outros lugares, principalmente na Itália e alguns outros países da Europa, de estarem presentes como um segmento contemporâneo, né? Neotemplário, vamos dizer assim. Sim, né? sim, exatamente. Isso já aconteceu com outras organizações também, né? Neotemplárias, né? de estarem presentes em locais digamos, cristãos, em especial católicos. Eu, particularmente, acho que seria importante para a cristandade ter, isso é uma opinião pessoal minha, ter a ordem do tempo de volta no sentido de de se manter uma certa tradição, né? Não um excesso de tradição, mas uma tradição e o ideal cristão no mundo, onde a gente vê o crescimento de algumas religiões de maneira até desordenada, e uma perda de espaço, né, para esse mundo a gente vê hoje, né, tão distópico, tão líquido, né, como Bauman falava, um mundo tão interessado em se desconstruir e acabar com as tradições, quando na verdade não é assim que a coisa funciona até historicamente. Né? Você não destrói tudo que tem no passado para construir o novo. Né? Você vai num passo a passo se reconstruindo e não destruindo tudo que você tinha. Então, acho que os templários seriam importantes como uma milícia intelectual, né, no sentido da cristandade. Mas, né, vamos ver aí os próximos anos e décadas. E dentro desse contexto, e aí a gente pega um tópico importante, né, que é o neotemplarismo, ou seja, oficialmente, do ponto de vista canônico, supressa ou extinta a ordem do templo com o episódio lamentável ocorrido por Jacques Mollet, né? Ela oficialmente para, mas ela não para por aí, né? Houve não só, e aí a gente vai detalhar isso, né? Houve não só uma espécie de reorganização e várias ordens se refizeram em outros lugares. Vou citar exemplo de uma. Né? Ainda no Sacro Império Romano Germânico, estamos falando aí do século XV, tá? Nós vamos ter a Ordem Draconiana, né? A Ordem do Dragão, que inicialmente ela é criada por Sir Sigmund, né? Que era também imperador do Sacro Império Romano Germânico, para construir uma espécie de guarda imperial desse Sacro Império, com sede lá no local onde hoje é a Romênia, mas à época se chamava Valáquia, né, uma região lá do leste europeu. Daí é um exemplo, e retoma dentro de um reino,
dentro de um império, eu diria, né, uma série de fundamentos que estavam lá na regra original. E já havia acontecido o oficial, né, o oficial fim da ordem do tempo. Esse é um exemplo. Temos mais, não é isso? Portugal, por exemplo, fez muito, como você falou, não é mesmo? Sim. Portugal, de imediato, tem a ordem de Cristo, né? Ela é uma continuação imediata e é a grande ordem que é responsável pelas navegações, né? Só para dar um exemplo desse aparato tecnológico que a ordem teve, né? E que resultou no próprio, entre aspas, né, descobrimento do Brasil, porque já se sabia que tinham terras para cá, praticamente de maneira oficial, desde essa época mesmo, do início do século XIV, em Portugal e alguns outros lugares da Europa, mas principalmente em Portugal, tá? É que quando você tem entre aspas, descobrimento, né, realmente a posse, né, das terras daqui, pelos portugueses, o primeiro nome do Brasil não é Brasil, né? A terra da verdadeira cruz, né, a terra de Vera Cruz, né, ela faz uma remissão à cruz da ordem que está ali fincando. A primeira organização, vamos dizer assim, que toma posse do território brasileiro é a Ordem de Cristo, em nome de Portugal, do rei de Portugal. Mas a terra da verdadeira cruz é essa. Então, essa verdadeira cruz tem uma alusão, obviamente, né, à cristandade, né, à cruz de Cristo, mas a cruz que está ali representando, é fincada como bandeira, como símbolo, é a Ordem de Cristo. Então, essa ordem herdeira dos Templários foi aquela que descobriu o Brasil, né? Já descobriu, entre aspas, mas vamos colocar assim, né? Isso é um outro papo para outro momento. Né? E que administrativamente conduziu isso. Tá? Era o símbolo que estava nas caravelas e se espalharam, né, com aquela tecnologia, eu falei, pelo mundo, não é só o Brasil. O mundo inteiro foi dominado pelos portugueses, que é um país minúsculo, até perto da Espanha, né, e que teve um poder e que até hoje, né, é lembrado. Isso tudo é uma herança da Ordem do Tempo. Agora, em termos de ordens neotemplárias, você tem várias. A França produziu várias organizações e tiveram uma importância muito grande. Várias organizações são mencionadas até hoje, a maçonaria, os Rosa-Cruzes, enquanto digamos assim, organizações filosóficas, iniciáticas, etc. No modelo cavaleiresco, pegam o modelo da Ordem do Tempo para modernamente se estabelecerem como tal. Tá? Todas as ordens iniciáticas de cavalaria a gente conhece, século XVIII, XIX para cá, tem no seu modelo a Ordem do Tempo. Praticamente até mesmo na questão de graus, de primeiros graus. Você tem o último grau como cavaleiro, várias ordens têm isso. Tem o último grau como mestre, não sei o quê, o cavaleiro. Né? O uso de vários símbolos nas ritualísticas, como capa, espada, não sei o quê. Tudo isso, ao longo de séculos, é uma reminiscência de todas essas tradições à Ordem do Tempo. Sim. E nesse sentido, eu diria a você que várias transformações que elas acontecem, elas vêm a acontecer e me lembram um pouco, não exatamente, mas um pouco, um processo contemporâneo que aconteceu. Ou seja, quando em 1989 cai a União Soviética, né, se pensava, e aí, veja, o que eu estou expressando é uma opinião política, tá, mas que é restrita ali, não estou colocando isso como uma posição oficial da sabedoria arcana, etc. É uma reflexão que eu faço aqui. Né? Se pensava num dado momento que o pensamento progressista estaria extinto com o fim da União Soviética. Né? A esquerda haveria de acabar, etc. Não acabou, porque surgiu de outra maneira, descentralizado. Com uma série de problemas que eu nem vou entrar no mérito, mas estou só fazendo uma comparação. A Ordem do Tempo, como estrutura central, naquele momento, com Jacques de Molay, ela realmente sofre ali o duro e pesado golpe. Porém, ela se ramifica ao longo da história, ela vai tendo novas formas, não só de organização, mas eu diria, de relação com as territorialidades.
né? Então, da mesma forma que você tem vários movimentos sociais, tendo em cada local relações diferentes, né, com essas territorialidades. Porém, aí é onde eu quero chegar no ponto que me parece crucial, Adi, que nós chegamos a uma multiplicidade hoje e a uma variação tão grande dentro do, por assim dizer, do movimento neotemplário, que por vezes existem muitos grupos que aparentam ser neotemplários e não o são. E por vezes, eu posso dizer isso sem nenhum receio, por vezes se limitam a usar capa, espada e etc., sem nem saber do que se trata, né, aquele simbolismo. E aí é importante, né, um conhecimento um pouquinho maior, porque vivemos realmente em tempos livres, tempos de muita informação, muita pressa, né? É importante um conhecimento da história da Ordem do Tempo, porque senão o sujeito jura que está entrando numa ordem neotemplária e ele está fazendo um cosplay de cavaleiro. O Raymond Bernard, ele trouxe para a gente uma ordem que é muito interessante e que ainda funciona, né? A OSTI, OSTI, Ordem Soberana do Templo Iniciático. E que ela fala uma coisa, eu acho que serve para ilustrar o que você está falando, né? Isso tudo são símbolos, né? Seja uma capa, uma espada. Então, a própria OSTI retirou tudo isso, né? Porque via que as pessoas misturavam as coisas, confundiam, achando que estavam vivendo quase na Idade Média de novo, né? Então, prima pela simplicidade. Porque essas questões hoje, né, da cruz e tal, elas são para serem usadas no plano espiritual. Sim. Elas têm um símbolo de reconhecimento, etc., né, de entendimento do que é estudado ali naquela filosofia, mas você não vai sair na rua montado a cavalo com uma armadura. E com uma espada na mão, tu vai ser preso, né? Então, não é bom. Porte de arma branca, sei lá, né? Então, assim... Até explicar que é uma espada cerimonial, que eu não vou atacar ninguém, meu amigo. Isso não tem sentido. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem, né? Sim, muitas das vezes, né? O que aconteceu, você descreveu, aí é uma coisa pensada diferente, né? O que aconteceu, por exemplo, né, quando, no ano passado, né, os templários foram ao Vaticano e entraram, né, acho que pela Porta Santa, naquela procissão, né, essa organização neotemplária, né, templários hoje, é uma coisa organizada, pensada, né, combinada, porque tem uma visibilidade, né, não estão carregando armas ali, né, tem a cruz, a capa e tal, a roupa templária, no sentido de mostrar que estão ali para defender um determinado ideal, católico ali, no caso, né? E realmente, lembrando, só fazendo um parênteses, a gente está falando de uma época lá atrás que não tinha esse negócio de múltiplas religiões. Não tinha protestante, nada disso. A gente está falando de uma unidade cristã que é o catolicismo, versus os muçulmanos. Né? Então, obviamente, os judeus. Então, você tinha essas religiões muito demarcadas, que eram poucas, principalmente aqui no Ocidente, e que tinham sua historicidade própria em relação ao cristianismo. Hoje é que a gente tem essa miríade de coisas, e às vezes beira até a confusão, o fanatismo e tal, e que se mete com política, não sei o quê, mas, como você falou, a gente não vai entrar nessa seara aqui. Né? Então, realmente existe essa questão de ter uma visibilidade pensada. Agora, o resto não é para ser usado assim. Essas armas, elas são espirituais, né? Elas são intelectuais. O templário ele tem que primar, como já acontecia desde antes, pelo saber, pelo conhecimento. Sim. Daí o fato de você ter monges ali, a gente sabe que todo monge, ou freira templária, tinha mulheres também, todos eles estão em mosteiros, monastérios, eles estudam. Eles estão ali para as orações. É uma das principais atividades. Exatamente. Tanto que os mosteiros são os responsáveis, que nem a gente vê no livro do Humberto Eco, né, O Nome da Rosa, ou no filme, né, para quem viu o filme, você vê os mosteiros eram responsáveis por fazer cópias de documentos, de livros, e etc, etc. Os copistas, eles eram letrados, né, numa época medieval que o percentual de letramento era mínimo. A maior parte das pessoas, e até reis, rainhas, eram analfabetos muitas das vezes, né, nobres. O fato de ser nobre ou ter dinheiro, muitas das vezes, não quer dizer que isso tivesse a ver com letramento. Sim, então,
essa parte intelectual sempre fez parte da cristandade quando relacionada a um carisma, né? Você vê que a gente tem até hoje os jesuítas, que com suas escolas jesuítas, por exemplo, né? Os beneditinos, de uma certa maneira também, mas em especial os jesuítas, que tem uma importância grande, né? Até na fundação, por exemplo, de São Paulo, né? Ali, né? Com uma escola, né? Que é da escola jesuíta. Aqui no Rio de Janeiro também. Sim. Então as pessoas têm que tomar esse cuidado para não viajar na maionese. Isso a gente viu que aconteceu. Então várias ordens neotemplárias, elas começaram e terminaram, se perderam no meio do caminho, porque elas não entenderam qual é o real objetivo espiritual, carismático de um movimento como esse, que tem uma egrégora, né? Tem um campo de força ali muito forte, né? Tem uma presença ainda muito forte no ideal, né? Em todo o inconsciente, consciente coletivo, claro. né? Ainda muito presente, e que é, como eu disse, a matriz dessas organizações todas, né? E de todo esse simbolismo que é usado, até mesmo em algumas religiões, muitas das vezes, como eu falei da espada, isso é uma herança lá de trás. A gente tem organizações que ainda existem, que funcionam, né? Você falou da Draconiana e não existe mais, a gente tem até uma gravação sobre isso, né? Que os nossos ouvintes podem acessar. Tem algumas que ainda existem, né? Como a Oxi, por exemplo, e outras que se dizem simbolicamente herdeiras, né? Em alguns graus, né? A maçonaria tem alguns graus. Existe uma discussão interna se ela é ou não herdeira dos templários. E algumas existiram e foram importantes no sentido de ter um nome realmente, a Ordem do Templo. Eu destacaria uma aqui, você destacou a Draconiana, eu destacaria uma que eu acho que foi muito importante no surgimento de outras, e dentro de um ideário no século XX e início do XXI, na França e em alguns outros países, na África, no Brasil, que foi a ORT, a Ordem Renovada do Tempo, que não existe mais, né? E que teve uma importância muito grande para disseminar esse ideário, e que também começou com a Raymond Bernard, em 1968. Mas depois o Raymond Bernard se afasta da ORT, né? E mais na frente ele retoma a Oxi, em 88, e que o Raymond Bernard já faleceu, né? A gente tem, né, episódios sobre o Raymond Bernard também, né, para quem quiser acessar, né? E a gente fala um pouquinho lá sobre isso. Então, a Oxi continua funcionando e a gente tem essas ordens neotemplárias que conseguem separar, né, o joio do trigo e não viajar na maionese. Algumas, infelizmente, fazem isso, né? Viajam e se perderam no meio do caminho, como a gente já mencionou. O martinismo, só para dar mais um exemplo, o martinismo tem uma herança muito grande em sua indumentária, né, em seus símbolos da Ordem do Templo e em suas cores, inclusive, né? A gente sabe que a bandeira templária, né, era um chamado bocean templário, que era usada nas batalhas e tudo, era uma bandeira branca, um preto, né, a dualidade ali, com uma cruz vermelha, aquela famosa cruz templária vermelha em cima, ou seja, preto, branco e vermelho, que são as cores da alquimia, né, e são as cores do conhecimento, e que é usado pelo martinismo, por exemplo, até hoje. Né, e tal. Mas, como eu disse, o martinismo entende que esse simbolismo é espiritual, né? Vai sair com um boceano no meio da rua, a menos em casos muito regulados, muito específicos, como você mencionou, e eu também estava falando, que aconteceu no ano passado lá no Vaticano. Exatamente. E aí, Adílio, a gente está... Acho que é um assunto que a gente poderia ainda explorar algumas horas. Né? Não, os templários, a gente poderia ficar aqui realmente horas, dias falando, até pelas influências, as ramificações, né? E a importância que teve na Idade Média, né? A gente teve ali os quase 200 anos de existência oficial, né? Até a suspensão da ordem de 312. É muito influenciado. É muito. Não, com certeza, é muito influenciado. Até hoje, imagina o Renascimento. Eu mencionei aqui no início o Dante, né? O Dante Alighieri, que é o pai da língua italiana, assim como a gente tem Camões no Brasil. A Divina Comédia, sua magna obra, ela tem sinais ali, né? Assim como outros escritos, como a Vita Nova, né? O Vita Nuova do Dante, e tem várias
alusões à participação dele, né, ao conhecimento que ele tinha e a importância que a Ordem do Templo tinha no que a gente chama hoje de Itália, né, que não se chamava Itália. Então, eu queria fazer então uma proposta, a gente encaminhar algumas fontes, né, de conhecimento para os nossos leitores. Então, a gente está se aproximando da leitores, não, desculpa, não só ouvintes, e leitores, até porque vamos falar de livros também. Então, tem uma coisa que eu queria fazer antes, queria mostrar 2 símbolos, tá, que estão aqui na minha mão, por exemplo. Né? E aí é o mote para uma das coisas que eu quero mencionar. Então, tem aqui um anel, que é o anel da milícia templária, né? Ah, sim. Né? Aham. E esse anel de leão, que dentro de uma das ordens templárias era concedido num determinado grau, né, de cavaleiro. Né? Mas entendamos, o fato, e aí reitero, o fato de portar um anel de leão ou coisa assim não me torna alguém com a ferocidade leonina. E esse tipo de raciocínio concreto e abstrato, muitas vezes não fica claro para as pessoas. Né? O simbolismo espiritual é diferente. Né? E aí, para ajudar nessa transição, eu vejo que alguns autores fizeram um trabalho bacana. Eu quero citar um, né, e que tem um livro muito, muito bom. Se trata de um grande historiador chamado Jesus Ávila Granados, espanhol. Ele escreve um livro chamado Mitologia Templária, no qual ele pega uma série de documentos, monumentos e outros elementos tais que são objeto de controvérsia dos historiadores e os apresenta não como evidências concretas, por exemplo, do Templo de Salomão, ou evidências concretas da existência de uma relíquia templária X ou Y, mas sim como pistas que abrem possibilidades de pesquisa. E aí ele está colocando como mito. Vou dar um exemplo de um mito que ele fala. Em um determinado local existiria uma pedra verde, né? E esta pedra verde, de modo mitológico, seria uma das relíquias templárias. Não vou falar tudo, gente, porque senão é review de livro e a gente sai, né, do escopo do que temos aqui. Mas é muito interessante porque ele vai percorrendo a Europa e vai mostrando em catedrais, em túmulos, etc., uma série de símbolos que tem a ver com o templarismo original. Recomendo fortemente essa leitura, né? E ele, num dado momento do livro, ele vai dizer isso. E, justamente, né, como o Raymond Bernard coloca, o simbolismo, o desenvolvimento de determinadas virtudes espirituais não necessariamente se traduz em insígnias concretas, né? Então, esse é um livro importante, com outro que a gente até mencionou algumas coisas que são facilmente localizáveis nesse livro, um livro muito bom, é o livro Portugal Templário. Esse é leitura obrigatória, ainda mais que estamos no Brasil, né? E aí a gente pode ver quantas coisas, né, aparecem aqui, né, e que advém deste estado, né, templário, por assim dizer, né, que Portugal se torna em um dado momento. Né? Portugal, inclusive, é considerada a maior nação templária, né? Claro que tem uma influência muito grande na Espanha, né? Tem na Inglaterra, né? A Temple Church, por exemplo, que aparece no filme O Código da Vinci, que no final ali, quando eles vão para lembra o Robert Langdon, né? Vai com a Sofia ali para uma espécie de igreja. Aquilo ali era a sede dos templários em Londres. Tá de pé até hoje. E tem uma importância muito grande na história da modernidade, na própria história da Inglaterra. Os templários eram muito importantes na Inglaterra. A gente fala muito de Portugal, mas os templários foram muito importantes na Espanha, na própria, o que a gente chama de... A gente está falando dos nomes dos países hoje, obviamente que não eram... Entendeu? Exatamente assim, né? Mas vamos facilitar também para quem está ouvindo, né? A Itália, a Inglaterra e arredores. Em relação à Inglaterra, eu recomendo esse livro aqui, né, que é da editora Contraponto, que é uma editora acadêmica, tá? Tem até uma cruz de pedra aqui na frente. A História dos Cavaleiros Templários e do Templo, Charles G. Addison. Esse livro está editado e ele é um livro histórico, baseado em documentos
ele foi escrito no século XIX, apesar de estar editado agora, com documentos originais que já não existem mais, né, o Charles Addison fez, e que ele mostra a ligação, por exemplo, muito forte que tem da tradição templária desde aquela época medieval e posterior, com as escolas de direito, de formação de advogados ali na Inglaterra, que é uma coisa muito pouco conhecida, mas que, coincidência ou não, a gente não acredita em coincidência, sabe que nada é por acaso, né? Algumas organizações... Para nós isso não vale. Para nós não vale, né? A gente sabe que tudo tem um porquê, né? É muito comum nessas organizações neotemplárias, como acontece também na maçonaria, que advogados façam parte, pessoas que são ligadas ao direito. Então, existe realmente algo muito próximo daquele conhecimento, daquela atuação, ligado historicamente à Inglaterra e aos templários ingleses, né? Então, isso também é pouco conhecido. Nós temos na Sabedoria Arcana, lá no Clube de Autores, um livro, né, do qual eu faço parte, que é o Templarismo Hoje e Sempre. Então, quem quiser ter uma visão um pouco mais geral, né, e também pegando a parte histórica e a parte mais contemporânea, que a gente levantou aqui, lá no Clube de Autores, no seu editorial Sabedoria Arcana, a gente tem lá essa obra, né? Existem muitos livros interessantes em Portugal, né? Tem na França também. A gente tem livros muito interessantes na França, mas devido à dificuldade da língua, a gente pode citar Portugal, né? Tem um livro pequenininho da Regine Pernod, que está esgotado, que é Os Templários. Ele é fantástico, ele é pequeno, ela foi uma estudiosa dessa época medievalista e dessas ordens de cavalaria, inclusive os templários, não só sobre os templários, e é um livro que no qual consta também a citação de documentos importantes. Pensando numa coisa um pouco mais filosófica, né, ou mística, como alguns templários gostam, tem esse daqui que eu acho que está esgotado, que é da Dufel, Os Mistérios Templários, do Louis Charpentier. O Charpentier, ele escreveu obras importantes ligadas à Catedral de Chartres e tal, e sobre a ligação dos templários com essas catedrais, como a gente já mencionou aqui, e que são bem interessantes. Então, esse também eu recomendo fortemente no sentido de um estudo já histórico, mas também entrando, né, por outras questões, né, mais espiritualistas, vamos dizer assim. Eu sou um pouco contra uma mistura de determinadas tradições com o templarismo. E aí eu vou citar uma especificamente, que é a teosofia. Eu acho que a teosofia, que é algo aqui do século XIX, né, que se estabeleceu muito, obviamente, com a Blavatsky, tem todo o seu valor, a gente já viu, já estudou, temos questões aqui, temos também na Sabedoria Arcana aqui podcast sobre isso, mas a questão é que cada um no seu caminho, né? Existem muitos livros que misturam coisas da teosofia com a tradição templária. Eu não acho que fique bom, porque eu acho que são momentos e pensamentos distintos, né? O templarismo, obviamente, um simbolismo cristão muito marcado. A teosofia, que é mais universalista, e principalmente ligada... mais hindu, né? Hindu, exatamente. Um outro tipo de conhecimento. Então, claro, a gente respeita todo mundo, mas eu, particularmente, acho que não é uma mistura e favorece o entendimento do que é o templarismo. Tá? Sim, concordo. Desbalanceia. Né? Concorda? Você tem uma coisa de pensamento diferente. Que não, eu acho que tem uma forçação de barra de tentar encaixar coisas diferentes, contemporâneas e não contemporâneas ali, entendeu? De momentos históricos distintos, sabe? Então, mas assim, cada um no seu quadrado, né, na minha opinião. Claro. Agora, dentro do que você falou, por último, né, os livros do Fulcanelli, sobre, por exemplo, o Mistério das Catedrais, vão dar um suporte muito grande, porque o boom da construção dessas importantes catedrais medievais acontece na época do Templo. Né? O século XII ele é considerado um século fantástico em termos de intelectualidade humana, da própria humanidade, e isso é pouco falado. Né? As novelas de cavalaria, as grandes poesias cavaleirescas, né? Essa questão do estabelecimento de uma... os livros do Raimundo Lúrio, né? Espanhol, para entender. A gente vai ter um podcast sobre isso. Isso, exatamente. É um autor com seus livros sobre cavalaria também muito importante para você entender
o que é a cavalaria realmente, né? Porque foi nesse século, com esses autores, o São Bernardo, etc., e se muda a perspectiva de uma milícia de vândalos, que era assim, que nas cidades e aldeias os cavaleiros eram vistos, que eles entravam para destruir tudo. Sim. Né? Aí que se mudou a ideia, né, toda essa literatura arturiana, que também nasce, né, nessa época do Rei Arthur, a mítica do Graal e tal, claro, com a questão das artes, da pintura, da poesia, né, das regras de cavalaria, da literatura, e depois vai dar durante a Alighieri, né, que se muda essa ideia de uma cavalaria que era para destruição, que é para construção física e espiritual. Então, esse momento também do surgimento das catedrais, esse é um século muito importante para toda essa concepção artística. Então, o Fulcanelli, os livros do Fulcanelli são interessantes para quem for estudar. Não, é verdade. O trabalho do Miro Panofsky também, Sim. sobre o mistério das catedrais, também é interessante, que ele vai vendo questões arquitetônicas, etc. Então, assim, referências não faltam, né? Eu acho que a gente consegue deixar algumas dentro da nossa proposta, né, de abrir o caminho, né, para quem está chegando hoje, é o que temos para oferecer no momento, né? Convidamos as pessoas a se instruírem mais, a procurarem mais do que a propaganda, porque a propaganda na internet tem muito, né? E assim poderem se conectar, se for esse o desejo, e principalmente saberem mais sobre o templarismo, né? Mais sobre isso, que não ficou morto lá quando mataram lá o grão-mestre da Ordem do Tempo, já que demoliu. Então, da minha parte, eu vou fazendo a saudação final, né, aos nossos ouvintes, etc. Da minha parte, talvez você tenha algum acréscimo, nenhum problema quanto a isso, né? Da minha parte, eu vou fazendo a saudação final do nosso ouvinte, convidando a manterem-se ligados conosco em nossas redes sociais de Sabedoria Arcana, no selo de autores, Sabedoria Arcana. Então, lembrando, estamos no YouTube, estamos no TikTok, estamos no Instagram, em vários locais para que vocês possam ter acesso. E as saudações arcanas para ter mais convido ouvindo, então, a fazer suas considerações finais e a sua saudação final ao nosso público. Bom, primeiramente, o prazer de poder falar desse tema, que para mim, você sabe, né? E vários que me conhecem, é o tema mais caro, né, a minha pesquisa, né, ao longo desses anos todos, né, e do meu interesse particular. É a tradição que eu acho a mais importante, que eu mais gosto. Eu gostaria de ressaltar isso, a gente tem muito material, é bom fazer também uma seleção desse material, como a gente já pontuou. E, obviamente, ainda duas coisas. Uma, a gente nunca esgota tema nenhum, a gente só apresenta para pesquisa, então o templarismo é impossível você esgotar isso, né, em um programa qualquer, de qualquer podcast, seja o nosso, qualquer um. Isso demanda a gente tem muitos pesquisadores no mundo que se dedicam, por exemplo, até na Europa principalmente, no Brasil, infelizmente pouquíssimos, né? Mas se dedicam como historiadores, pesquisadores e tal, a estudar isso. Então não é uma coisa solta, é um assunto acadêmico também, muito estudado em Portugal, por exemplo, na Espanha, né? E uma segunda coisa que eu gostaria de falar é que, assim como a gente observou da teosofia, eu não considero, né, não sei a sua opinião, mas eu não considero que qualquer movimento da mão esquerda e se diga templário ou neotemplário seja realmente templário. Realmente não. Eles se apropriam, concorda? Eles se apropriam, qualquer movimento da mão esquerda se apropria de simbolismos templários, né, é uma aberração completa, porque eles têm todo um trabalho de tentativa de destruição do cristianismo e, ao mesmo tempo, querem se apropriar de símbolos de uma ordem cristã para se dizerem cavaleiros ou não sei o quê, não sei o quê. Óbvio que eles não são. É uma aberração completa isso, até anacronismo. Não, intelectual. Assim, fazendo até uma linguagem política, né? É como se o Cavaleiro Negro fosse lá o dirigente da Távola Redonda e do Rei Arthur. É quase isso, exatamente, entendeu? É quase você pegar ou dizer que o lobo é o guardião das galinhas do galinheiro, entendeu? Sim. Sabe, é a mesma coisa aí. É um anacronismo intelectual, não é nem histórico. É uma aberração intelectual você associar símbolos cavaleirísticos a qualquer tradição da mão esquerda. Então, fiquem muito atentos com isso,
porque infelizmente as pessoas se apropriam de coisas sérias, históricas, para inventar maluquices e coisas, e são a deturpação total da intelectualidade ocidental, da espiritualidade. Você não pode andar pelos dois. Não, não, além de não poder acender uma vela para o capeta e outra para Deus, ou você serve a um ou serve a outro. Né? Já começa por aí. Você tem que escolher o teu caminho. Não tem esse negócio, eu vou ficar um pé lá e pecar. Agora, a apropriação simbólica, intelectual, de determinados símbolos para tentar justificar o injustificável, que é importante, porque existem, infelizmente, organizações também hoje em dia, e se dizem neotemplárias, ou anel isso, ou a EON daquilo, não sei o que, na verdade não são absolutamente nada, e se apropriam de coisas que não devem se apropriar. É verdade. E no mais, agradecer a oportunidade e deixar minhas saudações arcanas para todos vocês. Até a próxima aí. Tamo junto. Até a próxima, estamos juntos e em breve com novos temas. Né? Tem vários temas aí novos que estão chegando para você. Então fique ligado. Até a próxima. Até a próxima.